Eu sou Amanda Rangel, pedagoga, psicopedagoga e psicanalista. Trabalho com crianças e com auxílio à família há mais de 10 anos, ok? Então, vou dar aqui umas dicas para vocês sobre como ajudar as crianças a controlar os impulsos e vocês já podem praticar e colocar em prática já em casa. Muitos dos problemas do comportamento infantil são devido à falta do controle dos impulsos, né? E muito difícil é para os adultos controlar os impulsos, que dirá para as crianças. Então, a boa notícia é: controlar os impulsos pode ser aprendido e ensinado. E a gente tem que ensinar para as nossas crianças o mais rápido possível, quanto antes, desde muito cedo. Desde bebê, dá para a gente ensinar as crianças a controlarem seus impulsos, a controlarem seus sentimentos, a controlarem, a saber esperar. Então, desde muito novinhos, a gente pode ensinar a criança aos pouquinhos a lidar com seus sentimentos e controlar seus impulsos. Uma das dicas que eu tenho aqui hoje é aprender a identificar os próprios sentimentos. Isso vale tanto para os adultos quanto para as crianças, mas aqui a gente está voltado a como ensinar as crianças, certo? Então, o mais bacana é a gente começar a ensinar as crianças a identificar a diferença entre sentimento e comportamento. Pô, Amanda, como assim? A criança ela tem que entender que é normal sentir raiva. Mas, mesmo assim, ela não pode sair batendo, mordendo e gritando com todo mundo, certo? Então, ela conseguir entender a diferença entre sentimento e comportamento. A partir do momento que ela consegue entender essas diferenças, ela consegue se comunicar melhor com os outros e consigo mesma, tá? Então, ajudar a criança a identificar os sentimentos já é um dos passos importantíssimos para elas conseguirem controlar os seus impulsos. Outra dica é desenvolver habilidades para ouvir o outro. Amanda, pelo amor de Deus, como assim? Como é que eu vou fazer isso com uma criança? Bom, as crianças se comportam impulsivamente. Por quê? Porque elas não ouviram atentamente as instruções que o adulto deu, que a professora deu, que a mãe deu, o pai, o irmão, o tio, enfim. Elas não ouviram com atenção as instruções antes. E aí, no impulso, elas se comportam de uma forma não muito agradável ou não propícia para o momento, não adequada para aquele momento. Então é fundamental o quê? A gente ensinar as crianças a ouvirem as instruções. Então uma dica é: peçam para que elas repitam o que foi dito, né? Para que repitam o que foi dito e que só ajam se tiverem certeza de que entenderam aquilo ali que foi dito. Então, se você tem uma instrução para a criança, você pede para ela repetir aquela instrução. Então, por exemplo, meu sobrinho chama Davi. De repente a gente chega para ele e fala assim: Davi, eu quero que você, quando chegar na casa da vovó hoje, você não pode correr na casa da vovó, ok? Então, a gente pode correr lá fora, na varanda, ou seja, lembrando que o cérebro não entende a negativa. Então, eu dei uma negativa para ele, mas ao mesmo tempo eu já dei para ele aonde ele deve correr. Então, correr na varanda. E a gente dá aquelas diversas, que a gente sempre faz aquelas diversas instruções antes de chegar em algum lugar, certo? Aí a gente fala: você entendeu, Davi? Entendi. Tá. O só entendi não é o suficiente. Tá, então o que a gente vai fazer quando chegar na casa da vovó? Ah, a gente vai correr só na varanda, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Ah, então tá bom. Então peça para que eles repitam as instruções que foram dadas. A partir do momento que a criança repete, ela não está só ouvindo, mas ela está falando. Então, o processamento cerebral é outro, tá? Então, a gente vai fazer com que elas ajam somente quando a gente tiver certeza que elas entenderam. E elas tiverem certeza de que entenderam os comandos. Então, nisso, a gente está desenvolvendo algumas habilidades. A habilidade de a criança ouvir o outro, a habilidade dela de conseguir expressar o que está sentindo, o que foi entendido. Isso é fantástico, ok? Isso é a segunda dica que eu tenho para vocês. Outra dica que eu tenho hoje é aprender a gerenciar e controlar a raiva. Como que a gente vai fazer isso? A baixa tolerância da criança à frustração provoca uma série de problemas de comportamento.
Por isso, a gente precisa ensinar as crianças a gerir e controlar a sua raiva, para que elas possam se acalmar quando estiverem chateadas. Então, sentir raiva é normal, sim. Você sente raiva também. Ficar triste é normal, sim. Você fica triste também. Mas mostre para as crianças, mostre para o seu filho, para os seus alunos, como pode ser gerenciada essa raiva. Entende? É aquela primeira dica lá, de identificar a diferença entre sentimento e comportamento. Então, tá, como que a gente vai gerenciar? Contando até 10, respirando fundo, fazendo polichinelo, eu tô com raiva, como é que eu vou fazer? Indo pro meu cantinho da calma. Não é cantinho do pensamento, não é castigo, tá? É o cantinho dele, da calma, onde ele vai primeiro se acalmar para depois se manifestar. Porque ele tem que entender desde pequeno que na raiva nada funciona. Né? Na raiva, no auge das emoções lá da raiva, nada vai funcionar para ele. Nada ele vai conseguir fazer ali direito. Então vai dar muito problema, então ele tem que aprender isso desde muito pequeno, tá? Então, a outra dica que eu tenho hoje que complementa essa é o quê? Mostrar o modelo de comportamento. Então, para as crianças, o exemplo, o modelo é mais eficiente do que qualquer coisa que você fale. Então, a gente tem duas formas de modelo. O modelo é você, adulto, fazer e mostrar para ele como se faz. Então, por exemplo, a gente falou no exemplo anterior de raiva, né? Como gerir e controlar a raiva. Em algum momento, com certeza, você, mãe, ficou com muita raiva na frente do seu filho, certo? Maravilha! Esse é o momento que você vai mostrar para ele como ele pode gerir e controlar a própria raiva. Você gerindo e controlando a sua raiva na frente dele. Então, como que você vai controlar a sua raiva? Meu filho, daqui a pouco a gente conversa. Meu filho, eu preciso ficar sozinho para respirar um pouco. Meu filho, vamos respirar um pouco aqui junto para eu me acalmar, porque desse jeito não está dando certo, a gente não está conseguindo conversar. Enfim, bole estratégias suas para gerir e controlar a sua raiva e mostre para ele como que foram feitas essas estratégias, como que foi feito isso com você. Outra forma de mostrar um modelo adequado de conduta para a criança é o quê? Você mostrar alguns exemplos. Meu filho, quando eu já fiquei com muita raiva um dia, assim, também, sabe o que eu fiz para me controlar? Eu respirei fundo 3 vezes e aí quando eu tive certeza que eu me acalmei, eu voltei para conversar com meu amiguinho. Meu filho, lembra aquele dia que você ficou com raiva ou que você ficou muito triste e a gente fez isso e deu certo? Então, vamos fazer agora também? Ou seja, usar de exemplos. Um exemplo concreto. Por quê? Porque a criança, falando de cérebro, ela ainda precisa muito do concreto. Então, quanto mais a sua fala mais concreta for, melhor. Ok? Bom, essas foram algumas das dicas que eu tenho sobre como controlar os impulsos, algumas das dicas que eu trabalho no curso para pais e mães, na mentoria para pais e mães. Então, espero que ajude vocês, que você já pode colocar em prática hoje na sua casa. E qualquer coisa, liga para Amanda. Um beijo para você e até mais.